Bom dia, com quem eu falo? Bom dia, Alan. Sim, Meu nome é Hugo, sou do Rio de Janeiro. tudo bom, Hugo? Eu que mandei um Instagram falando sobre o problema da resolução do Conselho Federal de Psicologia. Pô, Você pediu para eu ligar hoje. que bom que você conseguiu ligar, cara. Então, essa é uma das notícias que eu gostaria de falar aqui, mas eu queria esperar o seu telefonema. Hugo, por favor, o microfone é teu e pode denunciar aí pro pessoal entender melhor o que está acontecendo, e depois eu comento. Ok, muito obrigado. Eu tomei a liberdade de fazer algumas anotações aqui, porque apesar do documento ser pequeno, a gravidade é muito grande. Sim, e sutil. A questão é a seguinte: a resolução supostamente trata sobre direitos humanos, toda aquela esparrela sobre preconceito e discriminação a pessoas transexuais, travestis e blá 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 que a gente está acostumado. Mas isso não é, de fato, o que a resolução trata. Ela é antes uma imposição de uma determinada visão ideológica, que nós conhecemos aqui como ideologia de gênero, teoria queer, ou como quiserem chamar, que sequer pode ser considerado uma teoria psicológica de fato. O conteúdo não é fundamentado na ciência de modo algum. E trata-se pelo contrário, no desdobramento do pensamento dos filósofos da mentalidade de 68, mais de 68. A filosofia pós-moderna, a filosofia de Ferrand, ou seja, Guattari, Deleuze, Derrida, todos os desconstrucionistas que nós já conhecemos, que são hoje muito mais estudados em universidade de psicologia do que a própria psicologia. Sim, Hugo. Os problemas. Oi. Vamos só. Pode falar devagar, não precisa correr, não. Explica pro pessoal de onde veio esse documento e de onde veio essa resolução. A resolução veio do Conselho Federal de Psicologia e, como de costume, fizeram em uma data, publicaram o documento numa data marcante, o dia, eu não me lembro o nome exato do dia, mas o dia da identificação transgênero, da visibilidade trans. Isso. Publicaram no dia da visibilidade trans. E esse documento visa, como as resoluções do Conselho, a regulamentar a profissão, determinar o que nós psicólogos devemos ou não devemos fazer. E os problemas são muito sérios. O pessoal já deve conhecer o que aconteceu no ano passado com relação à resolução de 1999, que tratava sobre o tratamento dado a homossexuais, tratamento de supostamente cura, enfim. Até tratamento que era escolhido pelos homossexuais, não que algumas pessoas impusessem aos homossexuais, vale lembrar, né? Exatamente, o que é uma coisa completamente impossível você impor uma terapia a alguém. É importante, eu sou psicólogo também, por isso que é algo que me interessa diretamente. E nesse documento de janeiro, ele ainda é mais complicado e mais perigoso do que o documento de 99. Digo esse documento agora sobre trans, do que o documento sobre os homossexuais, que no ano passado teve aquela situação em que o juiz limitou a atuação, né, e o funcionamento daquele documento. E criou-se toda aquela celeuma, dizendo que as pessoas queriam curar homossexuais e toda essa história toda. Nesse ato, temos ainda mais imprecisos, com um grandíssimo espaço para interpretação, o grau de discricionalidade é imenso, como é uma prática usual em outras resoluções do Conselho. Sim. Mas esse ainda é mais grave. É mais ostensivo. Ele surge num momento muito oportuno para os militantes, porque é justamente no momento em que as ideologias de gênero vêm sendo criticadas, refutadas e expostas como um projeto de poder. Isso nas mais diversas circunstâncias, pelo aspecto médico-biológico, psicológico, jurídico, político, pedagógico, etc. E estão sendo bombardeados. E eles vêm com isso agora, como uma forma de inserir, né, subrepticiamente isso dentro do contexto de regulamentação profissional. Eles querem calar os psicólogos e criar um controle comportamental, ou seja, o psicólogo será obrigado a seguir essas instruções, do contrário ele será perseguido pelo próprio conselho, né? De fato, e pode ser impedido de exercer a profissão. É interessante, antes da gente considerar os pontos que eu destaquei do documento, mostrar que isso é um processo que essa estratégia já foi denunciada diversas vezes pelo professor Olavo de Carvalho, que é a burla do processo legislativo tradicional, através da qual os interesses dos organismos internacionais, né, e ONU e essas gracinhas, se fazem valer sobre a soberania de uma nação, através da comunicação direta com supostas entidades representativas de classe e de direitos de minorias. E esse mecanismo, isso vale para todo mundo, deve ser alvo de constante vigilância e denúncia.
Isso é muito importante, porque isso não passa pelo processo legislativo tradicional. Isso vem acontecendo independente dos deputados e senadores eleitos. E chegando agora ao documento propriamente dito, ele é perigoso nas considerações iniciais. Eu acredito que, inclusive, boa parte dos maiores problemas estão ali. Porque quando aparecem considerações iniciais, nós teremos que estar tratando de fatos, ou seja, de coisas incontestáveis, das quais nós tiramos as conclusões a partir de um determinado núcleo comum, que deve ser, como se diz, deve ser consenso, né? Seja ele no mundo jurídico, ou seja dentro do universo científico de uma profissão. E os considerandos desse documento não são de modo algum consenso. Eles são, na verdade, a mera expressão da ideologia de gênero. Nós encontramos aqui a definição de expressão de gênero, a definição de cisnormatividade. Para quem não conhece o vocabulário teoria queer, cisnormatividade, ou seja, a normatividade do cisgênero é uma pessoa que se identifica com o sexo do seu nascimento. Ou seja, eu sou Hugo, homem, e, enfim, me identifico com o meu sexo biológico. Isso não é um conceito científico. Isso é um conceito que existe dentro do vocabulário ideológico de gênero. E eles colocam aqui como se fosse um consenso, como se fosse algo que todo mundo concorda. Definem aqui que a cisnormatividade inclui discursos e práticas que reduz as pessoas apenas a homens e mulheres, e trazem violência, patologizam, excluem. E algo ainda mais grave do que usar a terminologia da cisnormatividade é dizer que, ainda nas considerações, que a autodeterminação, conceito caro ao pessoal da ideologia de gênero, constitui um processo que garante a autonomia de cada sujeito para determinar sua identidade de gênero. Isso aqui eles estão inovando o universo jurídico, coisa que um ato normativo não pode fazer. Exato. De modo algum. E aqui tem uma coisa, então, que chega a ser engraçada, né? Porque eles chegam aqui a dizer que a estrutura das sociedades ocidentais estabelece padrões de sexualidade e gênero que permitem preconceitos, discriminações, vulnerabilidade às pessoas transexuais, transvestis e outras expressões de identidade de gênero não cisnormativas. Ou seja, agora os caras têm a capacidade de julgar toda uma civilização. O Conselho de Psicologia agora tem um poder antropológico onisciente, onipresente, onipotente para julgar toda a civilização ocidental. É fantástico. Era exatamente isso que eu queria salientar. Eles estão dizendo, vamos traduzir em uma linguagem bem simples, tá, Hugo, para o pessoal poder entender. Eles estão dizendo que a civilização ocidental ela é falida, ela precisa ser modificada, ela precisa ser transformada, esquecida, ignorada, destruída. O que eles querem dizer com isso? Eles querem dizer que tudo o que nós aprendemos e vivemos no Ocidente até hoje, ou seja, a base da civilização, como bem disse Joseph Ratzinger, que é Jerusalém-Roma, né, com o seu direito romano, Jerusalém com o cristianismo e o judaísmo, e Roma. Além da filosofia grega, né, fala também. Isso, a filosofia grega, esses três pilares, ela não pode ser mais levada como base do Ocidente. É exatamente isso que eles estão dizendo. O próximo passo é criminalizar quem defende tais coisas. Ou seja, se você defende uma moralidade judaico ou cristã, se você defende a filosofia grega e se você defende o direito romano, você será criminalizado porque você faz parte desta base da civilização ocidental que está sendo fascista, extrema-direita, totalitária, etc, etc. Então, o próximo passo, depois dessa proibição, é correr com um lobby no Congresso ou por fora, né, das leis e usando de regulações e normas, criminalizar quem quer que seja cristão, judeu ou mesmo que siga nada mais, nada menos do que a razão humana. Pode continuar. Exatamente. Não, isso eu acho que tem que ficar, isso tudo que você colocou tem que ficar muito claro para todos os ouvintes do Terça Livre. Além de estudar, lógico, os processos marxistas, o que nós entendemos claramente como comunismo ortodoxo, é preciso entender a estrutura da mentalidade revolucionária.
que é especificamente isso. Eles precisam subverter toda a civilização a fim de criar alguma nova civilização do zero. E a criminalização de tudo que defende o mundo antigo, como eles usam a expressão retrógrado e tal, é um passo crucial para isso. E começa nesse tipo de genocídio político, ético e moral, que não é forçoso crer que em algum momento vai se converter em genocídio de fato, como acontece no Oriente. Exatamente. E hoje, aqui chegando ao documento propriamente dito, os artigos do documento, eles aqui, juntando alguns artigos aqui em um só, para que a gente não seja mais objetivo, né? Uhum. Tem vários artigos que colocam que o psicólogo ele tem que contribuir com o conhecimento para uma reflexão voltada à eliminação da transfobia e preconceito em relação às pessoas transexuais e travestis. Temos um problema grave aí também, porque o termo transfobia não é definido em termos objetivos. Ela é usada como uma mera expressão, uma palavra que soa aos ouvidos pós-modernos, mas ela de fato não tem uma definição nem sequer neste documento. Colocam, inclusive, que nós não deveremos favorecer para a discriminação ou preconceito em nenhuma ação ou prática, o que é mais uma complicação, porque qual a definição de uma prática que favoreça com a discriminação e preconceito? É uma prática que pode, de repente, criticar a perspectiva da ideologia de gênero? Eu já participei de palestras em que dei toda uma postura crítica com relação à ideologia de gênero, fundamentada filosófica e cientificamente. Eu posso agora, de repente, ser enquadrado nisso aqui, porque eu estou favorecendo o preconceito? Exato. Isso é muito complicado. É bom você falar que o termo transfobia ele não tem uma definição clara, porque as pessoas precisam entender isso. Eles usam de termos para significar nada, ou seja, o termo não vai ser relacionado a um conceito de fato. É um termo muito abrangente, genérico, no qual pode ser tudo colocado como transfobia. Você que está nos assistindo agora precisa entender isso. Quando eles usam o termo transfobia, eles querem colocar qualquer coisa dentro desse conceito. Qualquer coisa. Então, por exemplo, aconteceu aí, ocorreu o Fantástico no último domingo, e um homem, que agora se diz mulher, queria ter os seus benesses de previdência, essas coisas todas nas Forças Armadas, e pelo fato dele ter sido recusado, logo isso já será caracterizado como transfobia, e aí alimenta mais ainda o Ministério Público Federal a poder colocar as Forças Armadas na parede e dizer assim, olha, vocês não podem fazer isso porque vocês estão sendo transfóbicos, né, vamos dizer assim. Ou seja, não é nem mais homofóbicos, vocês estão sendo... tudo que nós queremos criticar, vocês estão defendendo, então vocês são criminosos. Então, Exatamente. Isso é muito perigoso, porque a gente está dando um poder para um órgão que nós já conhecemos os interesses de fato, e não é esses interesses, de modo algum é defender os interesses da profissão do psicólogo, e damos poder a esse órgão para determinar o que vai ser crime ou não. Isso é muito perigoso. E eu separei aqui dois artigos que eu considero, dois dispositivos que eu considero os mais tenebrosos aqui, que seguem nessa linha. Que aqui diz que nós não poderemos participar de pronunciamentos, inclusive nos meios de comunicação e internet, que legitimem ou reforcem o preconceito em relação às pessoas transexuais e travestis. Meu Deus. Entra ainda o processo que você acabou de definir, pelo fato dessa questão do que legitima o preconceito, reforça o preconceito, quem define são eles, e eles estão extrapolando a nossa atuação profissional de fato, e agindo com a nossa liberdade, agindo sobre a nossa liberdade de expressão. Isso é terrível. E o parágrafo único do artigo 7º, então, chega a ser uma coisa grotesca, porque eles veem que os psicólogos e as psicólogas, na sua prática profissional, reconhecerão e legitimarão a autodeterminação. Ou seja, nós somos obrigados agora, por norma regulamentadora, a defender a ideologia de gênero, independente do que você pensa que é e do que suas perspectivas científicas e filosóficas dentro da psicologia demonstram. Ou seja, se alguém, você como psicólogo, se alguém chegar no seu divã e falar, olha, eu me sinto um homem de 40 e poucos anos, falar assim, eu me sinto uma menininha de 12 anos de idade, você não poderá sequer tratar isso como algo patológico. Não mesmo, porque o artigo 8º veda expressamente isso.
O que ainda é uma coisa interessantíssima, porque o manual atual, o mais recente, no caso, que é o Manual de Psiquiatria, o Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais da Sociedade Americana de Psiquiatria, DSM-5, que tem seus problemas, é importante frisar também, mas ali existe um transtorno mental chamado disforia de gênero. E ali, especificamente na definição do termo gênero, tem uma coisa interessante, porque eles dizem que o termo gênero é utilizado para denotar o papel público desempenhado, papapá, só que ali na página 451 eles colocam, porém, diferentemente de determinadas teorias construcionistas sociais, os fatores biológicos em interação com os fatores sociais e psicológicos são considerados. Ou seja, estamos aqui um manual, que é a referência para profissionais de psicologia, psiquiatria e saúde mental em geral, que está dizendo que o fator biológico deve ser considerado isso mesmo para algumas pessoas que estão considerando a possibilidade aqui de gênero ser algo diferente de sexo. Isso é uma coisa interessante também. Eles estão passando a ideologia deles por cima, inclusive, de conceitos que são usados na prática da saúde mental. Isso é uma coisa muito complicada. E uma coisa muito curiosa é que a gente consegue visualizar muito bem que o CFP, isso bem como outros conselhos profissionais, como o Serviço Social, que é muito complicado também, vem se comportando como um movimento político, como um órgão de militância às custas da contribuição que é recolhida obrigatoriamente de nós. E é caro ainda por cima. Sim. Uma curiosidade, só para complementar, sobre a relação dos outros conselhos da mesma forma, o de Serviço Social, no ano passado, eles lembraram de comemorar 100 anos da Revolução Russa, em várias universidades e tal, mas não lembraram de comemorar o aniversário de 100 anos do diagnóstico social, surgido com o livro homônimo de Mary Richmond, que é uma ferramenta que define a profissão. E olha que eu não sou do Serviço Social. Eu fiz uma coisa que, inclusive, você aconselha muito, que é buscar as pessoas, né? Quem está envolvido. Sim. E quem assina esse documento é o presidente do conselho. Eu não sei se você está por dentro, mas no ano passado, esse sujeito, só para dar nome aos bois aqui, o nome dele é Rogério Giannini, ele tirou uma foto com o Nicolás Maduro, no ano passado, apoiando a Revolução Venezuelana. E se você jogar no Twitter, você vai ver toda a postura dele muito bem definida aqui. É um sujeito comprometido com as pautas de esquerda, muito mais do que com a profissão. Temos fotos dele comemorando o aniversário de Che Guevara, envolvido com manifestações de culto, e essas coisas todas aqui. Mas um outro personagem que eu gostaria de destacar a importância também nesse processo é o atual procurador do Ministério Público Federal de Goiás, que abriu um processo, um despacho, contra essa resolução. Eu, pesquisando um pouco sobre ele, o nome dele é Ailton Benedito. Parece uma pessoa séria, um cidadão aparentemente até com uma perspectiva mais à direita, um sujeito conservador, inclusive pode ser que ele seja ouvinte do Terça Livre. E o problema que eu vejo é que no despacho ele deu uma ênfase para a questão da prática profissional. A mesma fundamentação, mais ou menos, que aquele juiz ano passado deu para tentar impugnar a resolução de 99, né, sobre a questão dos homossexuais. E como você pode ver, é o que a gente conversou aqui, a coisa vai muito além disso. Não é somente com relação à liberdade de exercício profissional, mas inclusive a liberdade de expressão. Tem uma série de coisas muito mais graves. Então, de repente, se você quiser pesquisar o nome dele e entrar em contato, Alan, talvez você possa dar algumas informações a ele que ele ainda não... Enfim, damos uma força para que esse processo dele, né, vá à frente. Eu não o conheço, eu fiz uma pesquisa aqui, né, para poder ver a que tantas andava essa situação, mas fica aí uma importante... É uma denúncia grave, Oi? É uma denúncia grave. Eu tô aqui com a foto do Rogério Giannini ao lado do Maduro, né, e cabe lembrar que ele esteve no primeiro Foro Internacional Violência e Operações Psicológicas, né, Operações Psicológicas, né, em espanhol, ocorrido entre os dias 11 a 15 de junho de 2017.
De acordo com o próprio Ministério do Poder Popular para a Comunicação e a Informação da Venezuela, o objetivo do evento era abordar a violência que setores da direita têm pretendido instaurar no país. Olha só, esse evento foi dirigido pessoalmente pelo ministro Ernesto Villegas, contou com a presença do ditador, né, Nicolás Maduro, e teve o Rogério, que hoje é presidente do Conselho Nacional de Psicologia aqui no Brasil, como um dos especialistas, né, nesse foro. O Rogério não apenas tirou foto com as pessoas que estavam lá, incluindo Maduro, como teve a sua viagem paga pelos 300 mil psicólogos que existem hoje no Brasil. Ou seja, você pagou a passagem do Rogério, né, porque você foi obrigado, né, a pagar e a financiar por meio do CFP. Exatamente. Então, é importante as pessoas saberem disso, né? De acordo com as informações divulgadas pelo site de transparência do CFP, né, essa viagem, tudo isso aí foi custeada no valor de R$ 4.639,46. Todo psicólogo brasileiro botou um dinheirinho aí para que essa viagem fosse paga. Então, uma viagem foi toda ela paga para que o Rogério Giannini pudesse ir para a Venezuela, se encontrar com Maduro e falar contra as ações da direita, né, na América Latina. Que terrível, né? Terrível. E importante também, tem até uma reportagem na Gazeta do Povo, que saiu em julho do ano passado, que tem mais uma dele, no qual ele acusa ultraconservadores, ou seja, essa situação que você colocou aí, né, de acusar setores da direita, acusar ultraconservadores. Você vê que isso não é papel de um profissional, isso não é papel de um psicólogo. Ele não está ali para ir contra correntes políticas, ele não está aí para ir contra espectros da política brasileira. Ele está ali para defender os interesses da profissão. Simples assim. Coisa que o CFP não tem feito de modo algum. Se você procurar essa matéria, tá aí, presidente do CFP acusa ultraconservadores e ataca a comunidade terapêutica. Você vê a complicação que está aí dentro. É muito importante que os psicólogos comecem a perder o medo dessa instância. É claro, porque... não, tem que perder medo e vocês precisam fazer eventos, se reunir, estudar, criar documentos, criar notas. Vocês precisam criar um órgão paralelo hoje dos psicólogos brasileiros. E aqui eu quero salientar uma coisa muito importante, Hugo. Se você é cristão e psicólogo, esqueça os termos cristãos, bíblicos, para poder defender a psicologia que está alinhada com a razão humana. Isso é um grande problema de cristãos, tanto católicos como protestantes, os católicos ligados à renovação carismática católica ou os protestantes pentecostais, que eles têm mania de ficar usando argumentos bíblicos quando o assunto é razão humana. Daí a necessidade de estudar filosofia. E nós já falamos aqui várias vezes. Nós temos grandes intelectuais, psicólogos, como Martin Federico Echevarria, Rudolf Allers e tantos outros, que argumentam em defesa da razão humana sem precisar citar uma vírgula da Sagrada Escritura. Uma vírgula. Exatamente. E aí, o que não pode ser feito é ficar dando ferramentas, ficar instigando e alimentando o discurso deles de que tudo que é feito pelos cristãos é baseado na Bíblia. Isso não pode ser feito, né? Então vocês precisam estudar, precisam criar grupos de estudos, palestras, eventos, simpósios, e criar mesmo um grupo paralelo para que o Conselho Nacional de Psicologia seja posto em xeque, né? Isso é de suma importância. Isso, como você bem colocou, isso não é uma luta exclusivamente dos psicólogos cristãos. Não, de jeito nenhum. Isso é uma luta dos psicólogos também. Que estão comprometidos com a verdade. Em geral. Porque isso que essas pessoas estão promovendo é um suicídio profissional. Eles estão acabando com a identidade profissional, estão fazendo a psicologia passar por palhaçada, não estão demonstrando o caráter científico e filosófico da profissão e da ciência psicológica.
Se você acompanhar o que tem acontecido em congressos de psicologia, universidades do Brasil afora, você vai ficar apavorado. Uma análise sem entrar no mérito religioso, uma análise meramente filosófica, uma análise epistemológica, científica, derruba 90% do que é ensinado na universidade. Claro. É uma coisa realmente terrível o que está acontecendo com a psicologia no Brasil. Isso é grave, é uma crise sem precedentes. Hugo, muito obrigado pela participação. Nós batemos aí já 11 horas da manhã. Eu quero deixar o convite aberto aqui para trazê-lo junto com o psiquiatra Ítalo Marcilli, para a gente poder tratar desses temas de maneira mais técnica e ficar 1 hora tratando sobre esse assunto para esclarecer e ajudar os psicólogos brasileiros. Tá aberto, muito obrigado. Tá aberto o convite aí, tá bom, Hugo? Muito obrigado pelo espaço e muito obrigado pelo convite. Parabéns pelo trabalho que o Terça Livre tem feito pelo Brasil. Eu que agradeço, Hugo. Então, deixa nas redes sociais, como é que o pessoal pode te encontrar aí? Olha, eu uso muito pouco as redes sociais, eu sou meio que um sujeito fantasma, mas elas podem mandar um e-mail para mim. Pode ser? Pode ser. Fala aí, pessoal. Mesquita da Silva, tudo junto, @gmail.com. Se quiser, eu posso colocar num comentário aqui. Isso, coloca sim. Coloca depois que o vídeo renderizar, esse chat ao vivo aqui ele desaparece e aí você coloca lá e a gente coloca em destaque o seu e-mail e seu contato e a gente vai... precisamos voltar a tratar desse assunto com mais ênfase e mais detalhes, sobretudo técnicos, tá bom? Ok, maravilha. Obrigado, Hugo, pela participação, hein? Eu que agradeço, um abraço. Um abraço, tchau, tchau. Então vocês viram a gravidade, né, do que está acontecendo e ninguém na mídia está tratando sobre isso, né? Os psicólogos estão sendo calados, silenciados. Existe uma ditadura feita por revolucionários. Daí a importância que eu digo a vocês, não é só na política eleitoral. Eu falo isso 1 zilhão de vezes aqui. Quer se candidatar? Beleza. Não quer se candidatar? Atue da mesma maneira. Não podemos colocar os nossos olhos voltados única e exclusivamente para o Congresso, para o Senado, para a Presidência da República. Porque isso aqui só pode ser mudado com pessoas que não estão na política eleitoral. Isso precisa ser frisado aqui. Se você ainda não entendeu isso, você precisa entender isso de uma vez por todas. Não é apenas na política eleitoral que nós iremos mudar e transformar o nosso país. Bem, muito obrigado, Hugo. Obrigado a todos que nos assistiram. Não esqueça de curtir o nosso vídeo, isso ajuda muito para que outros psicólogos e outros brasileiros de bem entendam o que está acontecendo no Brasil. E inscreva-se no nosso canal se você ainda não é inscrito. É só clicar ali em se inscrever e curtir o nosso vídeo. Isso nos ajudará muito. Você também pode patrocinar o canal Terça Livre por meio do Apoia-se, por meio do PayPal, por meio do Patreon, né? Ou adquirindo os nossos cursos e os nossos livros. A gente vai ficando com os nossos comerciais e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Foi pensando na restauração intelectual e cultural que o Terça Livre criou o Terça Livre Cursos, com uma assinatura de apenas R$ 9,90 por mês. Uma única assinatura de R$ 9,90, você tem acesso a todos esses cursos. Fernanda Salles, pode deixar comigo que eu faço questão de falar pra galera quais são os cursos que o Terça Livre está oferecendo por um preço tão acessível. Se você se inscrever agora, você terá acesso a cursos como Biologia, Inglês, Espanhol, Língua Portuguesa, Literatura, Pensamentos de Plínio, Tomismo, Francês, História do Brasil e muitos outros cursos. Então não perca tempo e inscreva-se agora. O seu conhecimento pode transformar a sociedade ao seu redor. Vem estudar com a gente!